Bom dia, Pátria Amada Brasil. O meu abraço a você, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Hoje, 22 de agosto de 2025, sexta-feira, sextou. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Eu quero te abençoar com a santa e gloriosa palavra do Senhor. Hoje é Mateus capítulo 12, versículo 30, diz assim: Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Bem lógico isso, né? O capítulo 12 de Mateus, Jesus vai estar se apresentando como sendo o Senhor do sábado, versículo 1 ao 8, tá certo? Ele vai curar um homem do versículo 9 ao 14, depois ele vai se retirar dos meus dos fariseus, que fariseu é coisa horrível, do versículo 15 ao 21, e depois ele vai curar um homem endemoniado, cego e mudo, do versículo 22 ao 26, e depois ele vai estar ensinando sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, do versículo 27 ao 32. E ainda vai falar ainda da questão dos frutos bons e dos frutos maus, né? Que ninguém pode produzir os dois ao mesmo tempo, tá certo? Do 33 ao 37. E fala do sinal de Jonas, né? Do 27, do 37 ao 32. E depois ele vai falar da estratégia de Satanás, do versículo 43 ao 45. E no final ele termina o capítulo 12 de Mateus, mostrando quem são a sua família. Então, dentro desse contexto, nós lemos aqui o versículo 30, e vamos falar um pouco sobre esse versículo, trazendo um pouco do contexto do capítulo, para que a gente possa refletir sobre a palavra de Deus, daquilo que Jesus espera de mim e de você. Amém? Vamos aprender um pouco com a Escritura. O versículo 30 vai dizer assim: quem não é por mim, pronto, Jesus está dizendo, e nessa expressão de Cristo, o que ele está dizendo aqui para mim e para você? É que em matéria de fé não há neutralidade. Você não pode crer nisso e nisso, naquilo, não. Ou você crê em Cristo, ou você não crê em Cristo. Ou você é de Cristo, ou você não é de Cristo. O que Jesus está dizendo é isso, dentro desse contexto, porque as pessoas estão questionando, sempre foi assim, até hoje, né? Continuam questionando. Não, a igreja tal é melhor, vem para cá. Não, o bom é estar em Jesus e com Jesus, tá certo? Então, ele diz, quem não é por mim? Jesus está declarando que em matéria de fé não existe neutralidade, porque a parte seguinte vai dizer, é contra mim. Então, isso é uma verdade de Cristo. Quem não está com Cristo é contra Ele. E em relação à fé, meu querido, em Jesus Cristo não tem neutralidade. Eu falei com Jesus, mas eu fui ao macumbeiro e fui abençoado. Não. Se você for macumbeiro, estou só dando um exemplo, se você for qualquer outro tipo de espiritualidade, que Jesus não é o centro, você é contra Cristo, porque em matéria de fé, para Cristo não tem neutralidade, tá certo? Quando é contra mim, Cristo está falando dentro de um contexto religioso, onde ele tem curado o rapaz no sábado, onde ele tem expulsado um demônio e tal, onde ele tem dito que a sua família são, vou já lhe explicar. E aí dentro desse contexto, os religiosos estão questionando ele. Ele tem passado por um campo de que tinha milhos lá, o trigo, e colheram algumas espigas e estavam comendo, e os fariseus, os religiosos, criticando porque consideraram que aquilo era um trabalho, não podia trabalhar no sábado. O que acontece, querido? É que a religiosidade está preocupada com seus preceitos. Não está preocupada se está com Jesus, não. Está preocupado com seus preceitos, com suas ideias, com seus dogmas, com seus enganos, com as suas mentiras. A religião somente. Eu digo isso e eu sei que é pesado dizer, mas o fato é que tem um cara aí que disse que a religião era o ópio do povo, é porque a religião só que lhe domina, ela realmente é uma dominação. Aqui eu estou falando de Jesus Cristo. Então, quem não é por mim é contra mim. Não, em matéria de fé, não existe neutralidade com Jesus, tá certo? Então criticaram Jesus porque estava com fome, pegou umas espigas para comer, e os fariseus religiosos criticando, dizendo que não podia trabalhar no sábado.
Vamos lá. E quem comigo não ajunta, espalha. É a lógica, né? Dá um exemplo bem simples. Tem aqui um negócio para juntar, sei lá, um lixo aqui no chão. Eu começo a juntar, varrer e chega um camarada chutando. Eu vou varrendo e ele chutando para longe. É a lógica. Jesus é lógico. Ele se revela na história e vai ensinando, tá certo? Quando Cristo ele está falando dentro desse contexto onde ele tem curado o endemoniado, segue mudos, fariseus criticaram Jesus e por causa dessa cura disseram que Jesus estava endemoniado. Entendeu? Disseram que Jesus estava endemoniado. Se lê o capítulo 12 que você vai ver. Então, dentro desse contexto, os religiosos estão ali criticando Jesus, porque, olha, na história, as religiões elas são contra Cristo. Elas são a favor das suas ideias. Você tem que pensar nisso, querido, se voltar para Jesus. Amém? Note que, assim, uma religiosidade, ela só se preocupa com os seus preceitos, com as suas leis, com as suas ideias, estão ali ajustados com aquilo, e se não for cumprido um preceito daquele, você já está morto. Isso está valendo para hoje. No Antigo Testamento tinha os 10 mandamentos principais, e fora eles tinha mais 613. Então vai por aí. Jesus resumiu em 12. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois procede toda a lei e os profetas. Ou seja, ama a Deus e o próximo. E assim. Tá certo? Você já cumpriu a lei. Porque quem ama não mata, quem ama não desfaz, quem ama não mente. E vai. Amém? Então, aqui, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está com Jesus, meu querido, está espalhando mentira, dogmas religiosos, curandeirismo. Curandeirismo você encontra em qualquer lugar, rapaz. Em Jesus você tem que crer para ser salvo. Amém? Olha, o capítulo 18, ou melhor, o capítulo 12 que nós estamos vendo de Mateus, quando ele chega no final do livro, ele vai estar apresentando a família de Jesus, tá certo? Do versículo lá, final, até os 50, né? Quando a família de Jesus, a Maria e os irmãos de Jesus chegam querendo falar com ele, e Jesus está lá curando as pessoas, abençoando. E Jesus disse: quem são minha mãe, quem são meus irmãos? No versículo final do texto. E Jesus vai dizer que minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Aponta para os discípulos, aponta para as pessoas que estavam crendo e diz: aqui está minha mãe e meus irmãos que fazem a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus, querido? A vontade de Deus é que você crê em Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Foi essa a missão de Cristo quando ele veio fazer. Curar, expulsar demônio, lhe abençoar com saúde, você viver bem financeiramente ou não. Mas dinheiro não leva ninguém para o céu não, que leva a nossa fé. Senão os pobres estavam lascados. Mas é assim mesmo, tá certo? Então, o que eu estou pregando para você é para que você possa entender isso. Do versículo 46 ao 49, que é o final do capítulo 12, a família de Jesus chega querendo conversar com Jesus, porque o pessoal está dizendo que ele está endemoniado, a mãe preocupada, os irmãos preocupados, queriam conversar com Jesus. E Jesus olha para a multidão e disse: minha mãe e meus irmãos são esses aqui que fazem a vontade de meu Pai. E a vontade do Pai, querido, é crer em Cristo. Os religiosos negam Jesus, negaram Jesus naquele tempo, negam Jesus hoje. Ontem uma pessoa me fez uma pergunta aqui no culto de doutrina a respeito do Templo de Salomão em São Paulo. Eu disse para a pessoa que é uma mentira. O Templo de Salomão não está em São Paulo. O Templo de Salomão foi construído bem antes de Jesus nascer por Salomão, lá em Jerusalém, e foi destruído no ano 70. Então as pessoas ficam mentindo, enganando. A religião mente. A religião lhe engana. Isso é sincretismo. Eu estou sendo meio duro chamando de mentiroso, mas os teólogos chamam de sincretismo porque é bonito. Mas no fato é mentira mesmo.
ficam mentindo. Templo de Salomão em São Paulo, que conversa é essa, rapaz? O Templo de Salomão foi construído lá em Jerusalém por Salomão e foi destruído no ano 70 e será reconstruído antes da volta de Jesus, tá certo? Tá tudo pronto. Mas eu quero encerrar lendo aqui 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3, 4 e 5, que Paulo disse o seguinte: pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A verdade é Cristo, com relação à Bíblia. E o versículo 5 vai dizer assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O Cristo, homem, é o mediador entre todos os homens e Deus para a salvação. E a vontade de Deus é que você crê em Cristo para que você possa ser salvo. O resto é religião, certo? Eu não sou religioso, eu sou crente em Jesus de Nazaré. Amém? Deus te abençoe. Eu tenho medo de me tornar religioso. Eu tenho medo de começar a defender a igreja que eu pertenço. Defender, não, defendo se ela estiver certa. Se ela estiver de acordo com os preceitos de Jesus. Se for invenção de homem, farisaísmo, eu não aceito não, tá certo? Porque o meu negócio é com Jesus, querido. Olha, essa é uma verdade bíblica, é a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, meu irmão. Procure crer em Cristo. Leia a Bíblia. O Senhor vai te libertar, porque a palavra de Deus liberta. A religião aprisiona. A religião te bota num bojo de aprisionamento. Disfarça que está falando de Jesus, mas por trás tem 1 milhão de coisas que negam Jesus. Que você possa firmar sua fé no Senhor. Hoje é sexta-feira. Você que gosta de tomar as catuabas, não vai fazer besteira não, rapaz. Volte para casa. Sua família está lhe esperando. Você vai gastar seu pouco dinheiro que já tem aí. Amém? Que o Senhor te abençoe com essa palavra, que o Espírito de Deus te faça crer em Cristo, porque essa é a vontade do Senhor. Amém? Tenha uma boa sexta-feira. O Senhor seja contigo. Abençoe o Brasil. Abençoe a nossa nação. Eu já lhe disse ontem, estou aqui orando pelo pastor Silas Malafaia. Não é de hoje, venho orando por ele já há muito tempo, porque ele está aí à frente. É um líder importante, você não precisa concordar com ele. Você não precisa concordar com ele em tudo que ele diz, mas ele é um líder cristão importante na nossa nação e tem botado a cara a tapa. Queria convidar você para orar por ele, porque ele é seu irmão. Se você tem a fé em Cristo, ele é seu irmão, você querendo ou não. Ele é meu irmão e eu sou irmão dele em Cristo, ele querendo ou não. Então, amado, não importa se você gosta dele ou não, mas ele é um líder que está aí e é um profeta de Deus que Deus tem levantado. E nós precisamos suplantá-lo em oração, porque a oração é uma das chaves da vitória em Cristo Jesus. Deus te abençoe e te guarde, abençoe a nossa nação. Lembre de orar pelo André Mendonça também, ele é nosso irmão em Cristo, está lá no meio das feras, literalmente. Mas Deus é poderoso e vai nos abençoar e vamos resgatar a nossa democracia. Amém? Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.